Oi! Mais uma quarta-feira, mais um vídeo nesse canal. E hoje, o tema do vídeo, como vocês já devem ter visto no título, é fazendo uma maquiagem com poucos itens. E a ideia disso é para quem está começando, não tem muitos itens de maquiagem e possa fazer uma maquiagem completa. Então, sem muita enrolação, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Bom, não é só quem tá começando, Muitas vezes as pessoas não têm realmente muitos itens de maquiagem, mas querem fazer alguma maquiagem mais completinha. E a gente sabe que hoje em dia tá difícil, pra todo mundo, pra gente comprar muita coisa, ter muitos itens. Então a ideia desse vídeo é ajudar quem não tem, essa gama de itens, como às vezes a gente aqui, como youtuber ou maquiador, tem essa quantidade grande de produtos. Então vamos começar desde o começo, desde do primeiro passo. Então nós vamos começar hoje direto com a base. A base, existem várias opções no mercado, de vários níveis de preço. Aí você vai procurar aquela que se adapta melhor à sua pele, ao seu gosto. Nós temos aqui no canal 2 vídeos falando sobre base, Um que fala como escolher o seu tipo de base, sobre textura, acabamento. Eu vou deixar os cards aqui no box de informação também, Como que você escolhe esse tipo de base. E aí também tem várias faixas de preço e também como escolher o tom certo da base, que vai ser o tom para o seu tom de pele. Também vou deixar o card desse vídeo de tons aqui para vocês poderem se guiar. A forma de aplicar a base é a forma tradicional, você aplica como você achar assim mais conveniente para você, seja com esponjinha, com pincel. Para sobrancelha, aí o que eu recomendo? Não só para sobrancelha, mas como para vários itens desse vídeo, vocês vão ver que eu vou recomendar produtos que são multifuncionais, que podem ser usados para mais de uma função. Porque daí você compra menos produto, E você pode usar para mais coisas, então você tem uma diversidade maior de utilidade. Nesse caso, a gente sabe que a gente pode usar, por exemplo, para fazer sobrancelha, a gente pode usar lápis, pastinha de sobrancelha, sombra. Nesse caso, eu recomendo a utilização de uma sombra, porque daí você pode usar ela nos olhos também. Não necessariamente uma sombra própria só para sobrancelhas, Nesse caso aqui, eu uso para minha sobrancelha a sombra Expresso da Marquei, que ela é uma sombra de olhos, mas que ela fica muito bem na sobrancelha. A minha acabou de cair no chão e quebrar, mas vai dar pra usar porque ela tá com pedacinhos inteiros aqui, Não sei se vai dar pra ver no vídeo. E eu vou usar ela pra fazer a minha sobrancelha. Então, com um pincelzinho chanfrado, eu aplico a sombra e vou esfumando. E a não ser que você tenha um tom de sobrancelha muito mais claro, muito loiro ou muito avermelhado, um ruivo, esse tom de sombra, ele se adapta realmente para muitos tons de sobrancelha, por ser um tom bem neutrinho. E essa sombra também aí ela serve para olhos e ela dá para fazer vários acabamentos. Eu uso ela não só para sobrancelha, mas para fazer vários acabamentos no olho, Esfumar cantinho externo para dar uma escurecida quando eu não quero colocar o preto, fazer o contorno da parte de baixo rente à raiz dos cílios embaixo, quando eu quero dar uma dramatizada no olho, mas não quero usar o lápis. Então ela tem várias funções, essa sombra. Ela acaba sendo um produto multifuncional. Ela é uma sombra fácil de espalhar, ela tem uma textura muito boa. Eu aplico com o pincel e depois dou uma esfumada com a escovinha aqui, nessa parte do começo. E ela não é uma sombra cara. E a gente talvez ache em algumas paletas uma sombra nesse tom aqui. E aí então vamos pro resto do rosto. Contorno. Contorno, apesar de ser um passo dispensável, nós vamos falar sobre ele porque a gente vai falar de uma maquiagem completa mesmo. Aí eu recomendo você comprar um pó compacto
de 2 tons acima do tom de sua pele, ou então um pó próprio para contorno, que é um pó mate, né? Geralmente são pós um marrom um pouco mais escuro que o seu tom de pele, de tom mate. Eu vou usar acabamento mate. Eu vou usar esse aqui. Por que isso? Porque a gente pode usar esse pó depois como um tom de sombra marrom, para fazer os acabamentos do côncavo. Então a gente aplica esfumando aqui. Bom, então como eu falei, né, o pó, né, o pó de contorno, ele pode ser usado como sombra. Aí eu vou pegar e usar o mesmo pó, então, que eu usei como contorno, e vou aplicar aqui ele como fazer a minha base de sombra aqui, o meu esfumado do côncavo. Então eu já fiz o contorno e um esfumadinho básico. O contorno aqui da testa, ele tá meio marcadinho porque eu vou esfumar ele quando eu for selar o resto do rosto, tá? E aí depois vem o blush. O blush a gente também tem várias opções de multifuncionais. Os blushes líquidos, eles podem servir, né? Além de blush, pode ser usado como batom e dá pra usar também como sombra. Nós temos opções, os blushes cremosos também tem essa opção, tá? Os blushes em pó tradicionais, aí eles são usados só como blush e sombra, né? Aí depende da cor que você tá usando, que você vai montar o que você quer. Tem alguns blushes que são bem cintilantes, como esses aqui, eles têm a opção de até ser meio iluminadores, então você consegue usar ele como blush e iluminador. Então a gente consegue transformar o blush em produtos multifuncionais. Eu vou usar esse blush líquido aqui, eu vou usar ele quase no 3 em 1. Eu vou fazer ele como blush, batom e sombra. Então a gente aplica ele como blush, né? Deposita aqui. E esfuma normalmente como blush. Esse blush que eu tô usando é o All My Blush da Vizela, ele tem várias opções de cores, tá? Então você pode também, não é só essa cor, você vai fazer de acordo com a cor que você mais gosta. Essa cor que eu tô usando é a Rouge Rose. Aí a gente vai usar ele como batom. Ele tem uma textura fininha, tá? Ele fica mais quase como um lip tint. E aí nos olhos a gente vai usar como sombra, como se fosse uma sombra líquida. Eu vou depositar um pouquinho aqui na parte interna dos olhos. E vou esfumar com um pincel de esfumar mesmo. Ele tá bem clarinho porque esse blush é de um tom clarinho, mas tem opções desse blush dessa marca que ele é mais escuro. Ou então se eu colocar mais uma camada aqui, né, pegar mais uma gota e pigmentar mais, ele vai ficar mais escuro, mas eu vou deixar clarinho assim mesmo. Aí eu volto com o pó de contorno e dou uma escurecida aqui no canto externo. E aí agora eu vou selar essa pele. Aí para selar a pele não tem jeito, eu preciso de um pó específico para isso mesmo. Não tem como eu usar um produto multifuncional. O que eu vou fazer é escolher um pó, seja um pó da cor da minha pele ou um pó translúcido, pode ser um pó solto, um pó compacto, mas que seja bem fininho de preferência, para que eu possa selar a área dos olhos também com o mesmo pó. Porque existem pó para a área dos olhos, pó
específico, eu, por exemplo, tenho dois. Eu tenho um pó para a área dos olhos, né, que é o eye powder, e um pó para o rosto. Mas se a gente não tem opção de ficar comprando dois pós, a gente vai escolher um pó que dê para usar no rosto todo. E aí, quanto mais fino for o pó, melhor para selar o rosto todo, que vai marcar menos. Então a gente tira os vinquinhos que fique aqui embaixo na linha do acúmulo aqui embaixo da linha dos olhos aqui. Sempre fica, né, um pouquinho quando a gente não sela logo em seguida de aplicar, seja base ou corretivo. E aí então nós vamos usar o pó que a gente escolheu para selar o rosto. Então você pode aplicar com esponjinha, com esse tipo de esponjinha que vem com alguns pós, pode aplicar com pincel, pode aplicar com essa própria esponjinha aqui. Aí você aplica da forma que você achar mais conveniente, né? Não aplique uma quantidade excessiva de pó, só o suficiente para selar a sua pele. E depois a gente esfuma esse pó com o pó do contorno aqui, ó. A divisa do pó que a gente selou a pele com o contorno, pra tirar aquela marcação que tava. Aqui embaixo também, tirando o excesso do pó que a gente aplicou. Aí eu vi que o blush aqui, ó, o líquido, ele acumulou nos vinquinhos dos olhos. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que esfumar ele de novo, né? E dar uma seladinha nele. Então eu vou pegar o próprio pó que eu tava usando para selar a pele e selar ele aqui, ó, para ele não ficar acumulando. Caso eu tô usando um pó translúcido, né, que não acrescenta cor, então ele só vai selar mesmo, não vai interferir na cor desse blush. Uma coisa que sempre é bom a gente ter, independente de coisa que ajuda na hidratação e tudo mais, é uma bruma ou uma água termal. E sempre depois de aplicar o pó é interessante a gente dar essa borrifada para ajudar a sentar esse pó e hidratar a pele. E aí depois que essa bruma, né, assentou, eu vou aplicar o iluminador. Eu prefiro os iluminadores soltos, né, porque eu acho assim, pro meu gosto eu gosto mais. E eu acho eles mais versáteis também. Eu vou aplicar então aqui, esse é o Stella da Mari Maria, que eu acho que o iluminador tem um custo-benefício muito bom. Eu comprei é um iluminador muito bonito, ele tem um brilho muito bonito, ele pode ser aplicado uma quantidade pequena, ele dá um brilho simples, né? Se quiser assim, ó, bem pouquinho, ó, ele dá um brilho bem sutil, né? Se você quiser, e se você quiser um brilho mais forte, mais pá, a gente aplica uma quantidade maior e ele dá um brilho mais espelhado. Eu comprei em oferta, né? De vez em quando a gente acha umas ofertas, então ele saiu bem baratinho. E aí, outra coisa, né, do iluminador, a gente pode usar ele também nos olhos como uma sombra. Aí eu vou colocar ele aqui por cima, ó, fazendo como se fosse uma sombra cintilante, trazendo brilho aqui para essa área interna dos olhos, por cima de onde eu apliquei aquele blush. E ele pode ser aplicado também para iluminar aqui abaixo da sobrancelha, né? Trazer um pouquinho de luz e iluminação aqui. E aí, com o mesmo pó de contorno que a gente usou para esfumar o canto externo aqui, eu vou pegar um pincelzinho de topo reto e esfumar ele aqui rente à raiz dos meus cílios, fazendo um contorno, delimitando aqui, né, como se fosse uma sombra marrom aqui embaixo. E aí, como eu falei, né, se eu quiser dar uma dramaticidade maior para esse olho, eu vou pegar o mesmo pincel que eu usei, né, chanfradinho que eu usei para fazer a sobrancelha, e a mesma sombra que eu usei para fazer a sobrancelha, aquela sombra mais escura, mais acinzentada, e vou passar rente à raiz dos meus cílios aqui, ó. Quase como se eu estivesse fazendo um delineado. E eu vou fazer isso tanto nos cílios superiores quanto inferiores aqui também, rente aos cílios inferiores. Mais fininho do que aquele esfumado marronzinho, né?
Vai ficar um delineado esfumado. É lógico que isso pode ser feito com um lápis de olho ou um delineador, mas aí seria um produto a mais, né? Eu fiz com a mesma sombra da sobrancelha para a gente otimizar os produtos e usar menos produtos diferentes, né, na maquiagem. E aí a gente finaliza com a máscara de cílios, que no caso aí não tem como, né, substituir por nenhum outro produto. E a maquiagem tá pronta, né? Ficou uma maquiagem completa, usando assim uma quantidade menor de produtos, né? A gente conseguiu otimizar produtos usando o mesmo produto em várias funções. E nesse caso, se você quiser daí investir um pouquinho em uma paleta de sombras, você tendo usado os produtos de pele nos olhos para fazer as cores neutras, você pode investir daí numa paletinha com um pouco mais de cor, né? Numa paletinha que seja um pouco mais colorida, que aí você consegue ter tanto os produtos, né, para fazer olhos de cores neutras como colorido, né, tendo mais opções, né, de versatilidade para fazer os olhos. Mas se você tem menos opções de investir, essa maquiagem que nós fizemos agora usando produtos de rosto, né, que a gente consegue fazer a pele e os olhos com os mesmos produtos, é uma opção bem versátil que você consegue otimizar bem e fazer uma maquiagem completa usando menos produtos. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês, né, que vocês possam também otimizar seus produtos e conseguir fazer maquiagens de uma forma mais fácil. Deixem seus comentários, curtam esses vídeos. Se vocês quiserem mais dicas, tiverem algumas dúvidas, podem colocar aqui que eu vou respondendo. E se dependendo da dúvida, né, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. E um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Então, sempre lembrando de tirar os acúmulos que ficaram aqui na área dos olhos antes. My eyes stood counterclockwise. I dream of you all night.